São José, rogai por São Francisco. nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a festa de São Francisco e o padre vai comentar aos senhores da virtude da pobreza, já aqui, ele foi o santo mais pobre e nos deixou essa lição de pobreza. Quando nós falamos de pobreza, nós pensamos que é não ter dinheiro. Isso é um aspecto mais superficial da pobreza. Porque o não ter dinheiro e não ter os meios para manter-se é estar numa miséria. Então nós não vamos confundir a pobreza com a miséria. Porque São Francisco veio deixar lições de pobreza, e essas lições de pobreza é independente da classe social. Não é uma luta de classes, do MST, do PT, de toda essa esquerda, não é isso. São Francisco não é um revolucionário lutador de classes, nada dessas estupidezes. Assim que a lição de pobreza que São Francisco nos dá são pobreza religiosa como um voto, do qual não convém conversar com os senhores sobre o tema, porque nenhum dos senhores é religioso, mas uma virtude de pobreza universal, no qual todos nós que aqui estamos convidados por São Francisco e impelidos, porque é um conselho evangélico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o padre ele vai explicar o que é isso. Quando nós falamos de pobreza, nós, no sentido católico desta virtude, consiste em viver com sobriedade, independente, repito, de classe social. E a sobriedade, ela vai contra a orgulhosa opulência. A opulência é, em outras palavras simples, se amostrar. Mostrar o que tem e usar o que tem para causar inveja e se exibir aos outros. Isso é anatematizado, condenado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E este espírito, infelizmente, é muito próprio dos pobres. Por isso, o padre não vamos considerar ricos aqui. Primeiro que eles são em porção ínfima na sociedade, o Brasil tem muito mais pobres do que ricos. E segundo os pobres que nós somos, nós estamos com o espírito de soberba dos ricos, cuja status nós não temos. Então nós vamos nos deter a este pormenor que São Francisco nos dá boas lições. O pobre, o que tem poucas coisas ou as tem escassas, ele tem o que se chama avareza. A avareza é um vício pelo qual nós desejamos ardentemente bens temporais, riquezas, carros. E hoje em dia este vício está solto, porque nos colocam a altura de mudar de carro, a moda que muda muito rapidamente, e os aparelhos eletrônicos que de ontem já não servem para hoje. Então, para estar a um patamar mais ou menos uniforme dos que se exibem e se amostram por aí, exigem muito hoje em dia para estar à altura. Então, o pobre, como ele tem as suas privações por status e tem os seus olhos brilham para aquilo que ele não tem, ele se esforça sumamente para viver a serviço dessas coisas. Pois então, aí nós temos uma grande lição de São Francisco. Nós não podemos desejar as coisas que estão sobre o nosso estado, acima da nossa capacidade, nossa classe social. É verdade que um pobre pode desejar melhorar a sua vida, não só pode desejar, mas deve melhorar. Mas ele não precisa ser rico para melhorar a sua vida. Isso são ambições. Se por uma sorte ou por um êxito que Deus o abençoe, ele pode mudar de estado de vida, bendito seja Deus. Mas Deus é bendito também nas privações da vida sofrida. Ele que nasceu num presépio nos dá a lição de pobreza extremada. Miséria jamais. Não vamos confundir pobreza com miséria, porque miséria é do demônio. A miséria entrou no mundo porque os homens ficaram gananciosos e esta ganância fez com que a miséria gerasse. E a ganância dos pobres e a ganância dos ricos também. Então a miséria não é de Deus, mas a pobreza sim. Por isso nós vamos ver na vida de Nosso Senhor e na vida dos santos extremada pobreza, mas miséria jamais, nunca. Isso realmente não pertence a Deus.
Então, nós devemos praticar essa pobreza no sentido mais espiritual, é não almejar ter, desejar ter o que nós nunca podemos ter. Esse espírito que engendra o demônio que observa as almas, e ele engendra inveja, porque nós sabemos que nós não vamos ter tal coisa. O padre nunca vai ser o cardeal da Santa Igreja Romana. E se eu almejasse um posto desse, realmente, ao nunca tê-lo, eu ficaria com inveja dos que são. Os pais de famílias que não têm tal qual salário com um monte de zeros e gordíssimo, ele não pode almejar os que têm, mas ele tem que viver na sua pobreza resignada, com sacrifícios necessários para viver com o que ele tem. Pode melhorar o seu salário? Pode, e deve fazê-lo, mas enquanto não consegue, deve viver em santa resignação católica com o que tem e lutar para melhorar a sua vida. Mas a pobreza tem uma outra conotação, que é aí onde nós pecamos, por assim dizer. Não vamos dizer que é um pecado no sentido do catecismo, mas é uma falta. O pobre, a alma simples, no sentido econômico, ela busca sempre as coisas mais baratas e mais simples. Por exemplo, nós temos antigamente, quando essa virtude era bem praticada, as pessoas compravam coisas que duravam. Por quê? Porque isso é pobreza. Eu ter um móvel que vai durar 80 anos é muito mais pobreza que eu ter um móvel de MDF que a primeira vez que eu movê-lo de lugar ele já não presta mais. E esta é a opulência do homem moderno, porque o MDF está muito mais vistoso aos olhares, muito mais acessível, sei lá o quê. Porém, a estabilidade das coisas, ela se perdeu. E o homem vive a serviço de trocar os seus móveis, de trocar as suas coisas, e essas coisas são frágeis. E o fato de serem frágeis, de terem que trocar, haverá muito mais gastos, e aí perde o espírito de pobreza. Então, pobreza não é nesse sentido errado que nós temos, de ter as coisas mais baratas, porque as coisas mais baratas realmente duram muito menos. Mas tampouco é o espírito de ter as coisas mais caras, porque nós, modernos, olhamos as coisas mais caras com a opulência e porque elas têm marca. Antigamente isso não existia. As pessoas iam na costureira que costurava bem, fazia seu vestido, não tinha aí etiqueta da dona Florinda, melhor costureira não existia. Isso é muito moderno. E as pessoas vivem a serviço desses nomes. E estas coisas que eles fez não é pobreza, é um espírito de opulência e vai contra o Evangelho do Nosso Senhor. Não estou dizendo para ninguém andar rasgado, para ninguém andar sujo, porque isso é miséria e, como lhes disse, repito, vai contra também o Evangelho do Nosso Senhor. Mas vestir-se bem, com elegância, ter os seus móveis que duram por muito tempo, obviamente é pobreza, porque duram, porque são bons e nós devemos evitar gastos trocando, por isso eles devem durar. Quando o homem era católico, as pessoas eram católicas, isso era muito claro, tanto nos seus móveis como nas suas roupas. Existia roupa de missa, e as pessoas simples tinham a mesma roupa para ir à missa todos os domingos. E como éramos católicos, as pessoas não olhavam para dizer, olha, faz um mês que ela vem com aquela saia para a missa. Não, porque todos sabiam respeitar a pobreza católica. Se só tinha aquela saia para o domingo de missa, todos tinham certeza que era a melhor saia que ela tinha para vir à missa, e por isso não se criticava. Hoje não, nós temos a variedade de um guarda-roupa, principalmente as senhoras mulheres, que realmente entupido de roupas, de tal modo que não usam todas, e se usar uma vez vão pensar, por favor, já me viram com essa saia, eu não uso mais. E isso vai contra a pobreza católica. A quantidade de sapatos, a quantidade, sabe Deus, de tantos apetrechos que as senhoras usam sobre si. E quando nós temos pobreza católica, nós temos outra virtude, chama caridade. Então, de tal modo que ao vermos aqui na Santa Missa, sejam com as roupas repetidas ou não, todos saberíamos que está com a melhor roupa, porque veio ver Deus. E ao perder isso, os senhores percebam que é um dique que se perde e vem uma torrente de iniquidade. Ao perder esta visão, críticas, quantas fofocas. Nós todos saímos de uma paróquia e todos olhavam e sabem muito bem, até o padre com as suas casulas tem que mudá-las, porque diz, padre, já faz tanto tempo que o senhor está com essa casula. As pessoas têm a aversão da estabilidade das coisas.
E isso foi colocado por este espírito de novidade, e esse espírito de novidade engendra gastos imensos, contínuos, que vão empobrecendo a tal ponto de deixar as almas miseráveis. E nós não percebemos esta sutileza do espírito das trevas, porque ele é o espírito da avareza, e ao mesmo tempo que ele é o espírito da avareza, ele é o espírito da miséria. Então coloca as almas em dois extremos, desejar muitas riquezas e estar sem nada. E assim leva as almas a outra desgraça, que é o desespero. É o homem moderno. O homem moderno vive desesperado buscando ter o celular que saiu ontem. O homem moderno fica desesperado para trocar o seu computador. As senhoras ficam desesperadas quando vê aquelas, sei lá o nome daquela... Tem uma senhora que tem propaganda por todas as coisas, que é a grife mais fina, sei lá, uma do Rio Grande do Sul, famosa internacionalmente. Então olham aquelas bolsas feitas de não sei o quê, brilham os olhos, sim, brilham os olhos. Mas nós não podemos nos submeter a este jugo. E nosso Senhor no Evangelho disse, vinde a mim, o meu jugo é suave. O jugo da pobreza é realmente suave, porque nós não vamos andar desesperado, buscando o que nós nunca podemos ter, e na nossa pobreza teremos nossa paz. Os senhores busquem nos seus antepassados, salvo via de exceção, muitos foram pobres, muitos foram sofridos, dependiam da chuva para colher, e ninguém andava desesperado, porque tinha sua roupa de missa, tinha sua roupa de estar em casa, trabalhando, tinha um uniforme de escola, e tinham todas essas coisas, e cada coisa por seu lugar, e não faltava nada para ninguém, salvo exceções da vida. Então, pensamos a São Francisco, nós devemos buscar esta pobreza. Não é nem andar rasgado, nem andar sujo, não é isso, porque isso realmente não é do Espírito de Deus, mas é ter as coisas e saber usá-las também. E esta outra coisa da virtude da pobreza, nós, porque podemos trocar, nós realmente não cuidamos. Se rasga uma coisa, uma alma pobre vai e costura. Se quebra um vidro da janela, uma alma pobre vai fazer o quê? Troca o vidro. Não colocar um durex. Não, isso é espírito de miséria. E é o espírito do Brasil, que é espírito de improvisar. Aí com arame segura tudo. Tudo no Brasil é segurado com arame, super bonder, durepox, e isso não é católico. E antigamente as almas tinham isso presente. É uma questão de segurança. Um vidro quebrado, alguém pode se cortar. E isso é uma questão de caridade. Se alguém está em perigo, eu tenho que acabar com os perigos. Dentro de casa a gente não pode ter perigos. E tem o espírito de zelo, que é estar cuidando para que essas coisas que se quebraram, elas sejam trocadas. E, em princípio, essas coisas não devem se quebrar, salvo um acidente. E aí vem o espírito de descuido. Quebra, o pai vai comprar mesmo vidro, se encontra em qualquer vidraceiro. Isso não é católico. E esse é o espírito do mundo que entra nas nossas almas. Aí entra nas nossas crianças com a falta de cuidado, e entra nos pais também, porque a gambiarra que fazem conserta tudo, mas deixa tudo próprio para acontecer alguma coisa, alguém se cortar, e o Espírito de Deus abomina essas coisas. Há espírito de desordem, de sujeira, de coisas quebradas e não consertadas, não é o Espírito de Deus que deve viver nas nossas casas também. Então, vemos assim, queridos fiéis, que esse espírito de pobreza é muito mais do que ficar como os esquerdistas lutando com classe. São Francisco não veio fazer uma revolução. Ele não é um revolucionário, mas ele veio fazer uma conversão dos costumes católicos, porque Deus deu São Francisco para a Igreja Católica, não foi para o mundo. A igreja estava no estado, os católicos, os nossos, no estado de grande avareza. Os clérigos se devoravam por postos e muitos crimes e muitas coisas erradas saíram disso. Então Deus suscitou um homem que veio de uma classe altíssima, era um comerciante e uma família nobre, e um homem que deixou tudo. E o tudo que ele deixou para nos deixar essas lições é literal. Teve um momento que o seu pai, muito queixoso, porque ele ia seguir a vida religiosa, disse, mas a roupa do corpo que você leva, eu que te dei. Então São Francisco fez nada mais que ficar nu, entregou para o seu pai e disse agora, eu posso dizer, Pai nosso que estais nos céus. Porque Deus que vai vestir São Francisco. Ele estava proibido de todas essas coisas, de cuidar de casa, de cuidar do que comeremos e tudo, porque ele viveu o extremo dessa virtude,
para nos deixar pequenas lições que os senhores, sem ser religiosos, e o padre também, sem ser religioso, pode praticar, que são essas pequenas coisas que nós acabamos de mencionar. E estas pequenas coisas é o que ensina, que nos dizia a oração. São Francisco, que era pobre e humilde, entrou rico no céu e foi aclamado com hinos de triunfo. Então, sendo pobres deste sentido, não é vendendo tudo que os senhores tiverem, dar aos pobres e viver num radicalismo fanático, não é isso. É tendo as coisas, cuidando bem delas, e cuidando bem delas, fazendo com que pratique o espírito do zelo e do cuidado e da pobreza, é que nós vamos entrar rico no reino do céu. Se os senhores permitem uma conclusão, vamos a Santa Teresinha. O dia dela foi dia 3, ontem. Se os senhores tiverem oportunidade de ver fotos ou um dia ir à França, aí tiram fotos e nos deem. Tem a casa de Santa Teresinha. Seu pai era uma classe média alta, mas aquela casa respira a pobreza católica. Está tal qual ela viveu. Móveis sólidos, simples e belos. E todo aquele adorno daquela casa, mais tirando por uma pobreza bela do que por um belo opulento. E fica a lição de uma alma católica. É exatamente esse o exemplar que São Francisco estampa nessa casa, por praticar a virtude da pobreza, e que São Francisco quer estampar na casa dos senhores. E para praticar isso, disposição de alma, repito, o zelo, o cuidado e a caridade. São 3 itens que farão nós sermos realmente pobres, tendo todas as coisas, e esta pobreza fará com que sobre muito mais do que tem sobrado até o presente. Porque a pobreza engendra mais bens, e ao engendrar mais bens, nos exige sermos mais pobres. Que São Francisco nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.